Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, seja bem-vindo ao Pasto Extraordinário realizado em parceria com a Corteva AgriScience. Bom, no programa de hoje você vai conferir as projeções para a atividade pecuária nesse ano, além de entender o futuro da sustentabilidade no setor. Também vamos acompanhar dicas de manejo de pastagem para começar o ano extraindo o máximo potencial do pasto. E na história de sucesso de hoje, você vai conhecer uma pecuarista que tem como propósito de vida e trabalho o bem-estar animal e humano. Tudo isso você vê a partir de agora, então fique com a gente. Eu quero começar o programa de hoje te lembrando que todo o conteúdo do Pasto Extraordinário está disponível em diferentes plataformas. Aqui na TV, no nosso site e também nas redes sociais. Em todos esses canais você encontra muita informação técnica de qualidade que vai te ajudar durante o ano todo. Então se conecte com a gente por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela durante todo o programa. E aproveitando que nós ainda estamos no início do ano, este é um ótimo momento para planejar os próximos meses de trabalho aí na fazenda, com foco nas tendências de mercado. E é sobre isso que eu converso agora com o Wagner Ianaxal, analista de proteína animal do Rabobank. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Wagner. É um prazer te receber aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de pecuária de corte. Wagner, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que o pecuarista pode esperar do mercado agora em 2023, quais que são os desafios e as oportunidades previstas. Bom, o ano de 2023, nossa visão deve ser um ano aí cheio de desafios, né? Assim como foi esse ano de 2022, repleto de volatilidade também. A gente tem várias variáveis que ainda não são muito claras para o lado do mercado, que podem afetar tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda. Então, acho que a questão da cautela é um fator ainda importante para o setor. A questão das estratégias, realmente, a gente tem aconselhado nossos clientes a manterem um foco aí mais no curto prazo por conta dessa questão da volatilidade. Acredito que alguns pontos importantes que a gente deve ficar em atenção, pensando já no curto prazo. Primeiro, desde a questão do clima, né? A gente viu que tem impactado muito nesses últimos 3 anos, não só a questão das pastagens, mas a questão dos grãos também. Então, o início da janela de chuvas aí começou no período certo, mas a gente tem que ficar atento aí, principalmente janeiro, fevereiro, e principalmente com relação à safra de grãos, né? Um momento importante em termos de demanda pluviométrica, então é de fato uma questão que pode impactar todo o setor em termos de custo. A questão também do ciclo pecuário era algo que a gente estava um pouco mais em dúvida nesse ano, porém com o avançar dos meses a gente já viu um volume de cria chegando no mercado, então a consolidação dessa questão da inversão do ciclo deve se dar realmente em 2023, com níveis de abate de fêmeas aí um pouco maiores, se sustentando, né, com os patamares desse ano, e com estoque de machos maiores que devem resultar em uma oferta maior para o setor, né? Esse também é um dos motivos que a gente acredita que, em termos de preços médios para o boi gordo, a gente deve trabalhar com patamares também médios menores, principalmente no comparativo anual, né? China também é um fator bem importante, é nosso principal mercado, atingiu esse 55% de tudo que a gente está exportando, né? Uma das maiores participações do mercado chinês. Eles estão passando por um processo de desaceleração econômica e os desafios também lá com a chegada do inverno e aumento dos casos do coronavírus, toda essa questão econômica que deve impactar também no cenário de poder de compra é um fator importante aqui para a gente, porque é o nosso principal cliente e deve se manter pelo menos no ano de 2023. Acho que a questão dos Estados Unidos também é uma questão importante em termos de oportunidade, né? A gente está projetando uma queda de produção na casa de 3,5% em volume, uma queda significativa, e que isso, na nossa visão, deve se manter em 2024 e 2025. Os Estados Unidos é um grande exportador de carne, mas é também um importante player importador, então podem surgir algumas oportunidades para a gente em questões de alternativas para novas cotas ou uma redução de tarifa. Nada muito claro, mas existe uma expectativa realmente positiva por conta de fundamentos, né? Mesmo com a Austrália retornando para o mercado ano que vem com mais oferta, o Brasil realmente ainda continua ofertando um dos preços mais baratos no mercado internacional, então sem dúvida tem um interesse para o lado dos americanos também. E eu acho que o mais importante é a questão da nossa situação econômica, né? Eu acho que do lado da demanda, o nosso principal desafio vai ser o lado do consumo doméstico, é o que representa a maior parte da produção. A gente tem um cenário já de aumento de oferta com preços menores, maior competitividade com relação a frango e suínos deve beneficiar o consumo de carne bovina. Porém, né, como a gente ainda tem muitas interrogações com relação ao cenário econômico, temos que ficar atento nesse cenário básico que pode ter algumas mudanças também.
Wagner, muito obrigada aí por esse super panorama que você deu pra gente do mercado interno e do mercado externo também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a Europa aprovou recentemente na Câmara uma lei aí contra a importação de produtos de áreas de desmatamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que isso pode impactar o nosso setor, se tem alguma expectativa nesse sentido. Essa questão da sustentabilidade, essa questão da rastreabilidade ligada com relação ao desmatamento, está bem claro na minha visão, na nossa visão, de que o setor aqui produtivo já entendeu essa demanda. Tá? É algo que a gente vê como algo irreversível, principalmente por conta das novas gerações. Então a gente produz para os clientes, né? E de fato os clientes é que acabam tendo o maior domínio em termos de qual produto eles querem que a gente produza. O Brasil tem oportunidade, tem capacidade de ofertar, atender os mais diversos mercados no mercado externo, tá? Então isso é uma demanda, uma tendência que a gente já vê como acontecendo, já vê os frigoríficos aqui, os próprios pecuaristas já se posicionando e fazendo investimentos para tentar melhorar. A gente tem realmente uma série de desafios, principalmente por conta do tamanho do Brasil, que é um país realmente muito grande, mas eu acredito que a gente está numa direção correta, tá? Com relação a essa nova exigência aí da União Europeia, existem ainda alguns passos para serem cumpridos, né? Não só por conta do Parlamento Europeu, mas cada país membro ele também tem que fazer uma votação e aprovar. Então isso tem aí um tempo, pelo menos de 18 meses, que a gente viu que vai até pelo menos metade de 2024 para começar a ser, de fato, né, acontecer. Então ainda tem um período para a gente se adaptar. Eu acredito que a gente está na direção certa, né, em termos de sustentabilidade. Isso é realmente um caminho muito importante, né, principalmente pensando nos recursos naturais que a gente tem, que são limitados. E a gente acredita que deve conseguir atingir essas metas. Não vai ser fácil, como eu disse, existem vários desafios, mas acredito que a gente está no caminho certo. A Europa é um mercado importante, né, de alto valor agregado. Eles estão passando por um processo também com muitas limitações do lado da oferta, né? Então a gente tem que ter em mente, eles têm que ter em mente também que isso pode acarretar em custos maiores em termos de importação, né? Porque são investimentos que estão sendo feitos aqui dentro, mas acredito, como eu disse, cliente que manda, a gente tem toda a capacidade de adequar a nossa produção para todos os tipos de clientes, eu acredito. A gente está na direção certa, precisa de um tempo aí para realmente viabilizar, mas acredito que não devamos ter grandes desafios, né? A gente viu realmente que em termos de tecnologia a gente tem aprimorado muito a questão da rastreabilidade. Acredito que isso deve acontecer pelo menos aí no curto e médio prazo. Também acredito que a gente está aí seguindo no caminho certo com relação a essas leis ambientais, que a gente vai se adequar a tudo que for necessário para atender aí o nosso mercado. Bom, Wagner, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente. Queria agradecer a atenção de todas e até uma próxima. E se você aí que está assistindo a gente quer saber mais informações sobre o mercado, sobre as tendências para esse ano, acesse o site do Passo Extraordinário com esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. No próximo bloco, você vai acompanhar a história de uma pecuarista que vem implementando novos conceitos de bem-estar animal na propriedade. É daqui a pouco, hein? Até já! Estamos de volta com o Passo Extraordinário e o Brasil tem uma pecuária desenvolvida e sustentável, mas ainda há necessidade e espaço para evoluir. Para além dos aspectos ambientais, falar em sustentabilidade atualmente também significa falar em negócios e rentabilidade. E esse é o assunto da nossa entrevista de agora com o William Marquió, CEO da Criatec. Seja muito bem-vindo aqui ao Passo Extraordinário novamente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, William. Olá, Yael. É uma satisfação estar falando um pouquinho com o público do Pasto Extraordinário, com você, sobre esse tema tão iminente aí da sustentabilidade no agronegócio nacional. Bom, William, para a gente começar então aqui a nossa conversa, quando a gente fala do futuro da sustentabilidade, há desafios, mas há também muitas oportunidades, não é mesmo? O grande desafio do produtor hoje, do pecuarista, do nosso pecuarista, é a gente promover a blindagem da nossa pecuária. A pecuária, infelizmente, ela tem sido, pelo mundo, incriminada de ser um grande emissor de metano, certo? E o metano é um dos principais gases também do causador do efeito estufa, né? Do aquecimento global. Então, a pecuária nossa nacional, ela é muito eficiente, ela é muito sustentável. Então, ela é parte da solução desse problema de aquecimento global e não causadora dele, né? Então,
por ser parte da solução, a gente precisa instrumentalizar esse nosso produtor para que ele tenha consciência disso, que ele faz uma pecuária sustentável, que ele reforma pasto, ele melhora a pastagem, ele melhora o manejo, melhora a eficiência alimentar, ele consegue, né, ser sustentável, ser rentável, e a gente precisa colocar números nisso. É o que a gente vem fazendo nos últimos anos, colocar número para que a gente possa mostrar à sociedade números críveis, né, com metodologia científica, para que essa sociedade possa entender que essa carne produzida pelo Brasil, ela é sustentável, ela é baixo carbono, ela não promove a degradação ambiental, como muitos querem deixar isso, entender isso, né? Não é por aí. O produtor brasileiro, ele faz um papel muito relevante para a nossa sociedade, principalmente com relação a serviços ambientais, né? A gente fala conservação de água, produção de água, né? O produtor, ele não desmata mais, o produtor correto, ele está... Quando há desmatamento, ele é legal, né? Quem desmata ilegal é bandido, não é produtor rural, certo? A maioria dos produtores não tem nenhuma necessidade de desmatar. Eles, pelo contrário, eles querem conservar, eles são conservacionistas porque ele depende de água, ele depende da biodiversidade desses sistemas para que essa fazenda consiga viver em comunhão com o meio ambiente e ter produtividade alta, né? E ser sustentável no Brasil é mais rentável do que não ser, né? Então essa é a grande vantagem. Bom, William, a pecuária sustentável, ela passa por questões como o abate precoce dos animais e também o sequestro de carbono no solo. E para ambos esses desafios, a intensificação a pasto, ela é uma solução. Então o que o pecuarista deve fazer para adotar essa estratégia? O produtor brasileiro, ele tem sorte, porque a gente tem instituições de pesquisa no Brasil que promovem muito a difusão de tecnologia. Então, a gente tem universidades, a gente tem a Embrapa, a gente tem várias outras instituições que desenvolvem ciência, né? A nossa pecuária, ela é baseada em ciência. Se a gente pega os números de crescimento da nossa produtividade nas últimas décadas, eles são estrondosos, né? E a pecuária tem sofrido uma pressão agrícola grande, né? A agricultura tem entrado dentro dos sistemas pecuários. A gente tem hoje a integração lavoura-pecuária-floresta. Esse produtor, ele deve o quê, né? Não, eu não conheço. Ele precisa procurar as instituições, participar de dias de campo, visitar produtores vizinhos que já estão aplicando alguma tecnologia sustentável, entender se aquela tecnologia serve para ele, buscar consultorias, buscar profissionais que estejam naquela região, trabalhando naquela região e que possam ajudá-lo a trilhar esse caminho. Esse caminho, com certeza, é mais rentável do que o caminho conservador tradicional. Ele hoje tem crédito também, né? Pode ter acesso a crédito de linhas diferenciadas para poder estar aplicando tecnologias sustentáveis. A maioria dos bancos tem essa disponibilidade. Enfim, só quem realmente não quer não vai conseguir informação de qualidade para aplicar essas tecnologias, tá? William, você acredita também que o mercado está caminhando no sentido de valorizar e reconhecer os produtores que usam aí as boas práticas, que têm uma pecuária mais sustentável? Como que você vê esse movimento? Vamos lá. Hoje já existem movimentos de frigoríficos, né, de traders, né, que hoje estão atrelando serviços a esse produtor, atrelando crédito, atrelando melhor pagamento a quem desenvolve uma metodologia sustentável de produção. Isso ainda é incipiente, está começando agora, a gente tem poucos exemplos disso, mas é um movimento, esse movimento veio para ficar. A gente tem que também tomar muito cuidado com isso, porque às vezes esses movimentos de, vamos dizer, remuneração do produtor, eles na verdade não remuneram mais o produtor que faz, mas sim passam a remunerar menos quem não está aplicando a tecnologia. E esse é a grande informação que esse produtor tem que ter. Ele estar fora desse processo, a gente assiste hoje o boi China, né? Então, quem não tem animais até 30 meses está tendo um deságio nessa arroba, está recebendo menos por um animal mais velho.
Então, algumas pressões vão ser excludentes, vão tirar produtor, vão pagar menos por quem está fora do processo. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a migração para sistemas sustentáveis, eles são rentáveis por si. Então, o produtor deve adotá-los, independente de ter remuneração maior ou não. E os que não adotam correm o risco de estar fora de um mercado que vai demandar produtos com essa pegada sustentável. E os que estão, que a gente chama de early adoption, né, os que estão já adotando, eles estão tendo a oportunidade de morder uma ou outra fatia de bonificação, de premiação, por ter um produto diferenciado, por estar fazendo conservação ambiental, né? Mas ainda é incipiente, isso não pode ser foco. O foco do produtor é que ele ser sustentável, ele utilizar tecnologias do Grupo ABC, são reforma de pastagem, integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, isso entrega mais valor a ele por si, certo? Então, o fato dele utilizar tecnologias sustentáveis vai ser mais rentável. E ele pode ter bônus futuros, né? O carbono é um deles, a gente deve ter provavelmente a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, isso vai abrir as janelas de oportunidade, aí esse produtor está trabalhando com carbono em solo, com carbono de reserva legal excedente, com carbono de florestas plantadas, enfim. Ele precisa ficar atento em se informar e não cair no canto do vigário, que tem muitas vezes oportunistas nessas situações, né? É isso, né, William? Uma pecuária sustentável, ela acaba sendo também mais produtiva, o que por si só aí agrega valor para o produtor. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Passo Extraordinário. Foi um prazer conversar com você. Fico à disposição, Yael, sempre. É um prazer enorme estar podendo comunicar um pouquinho com o público do Passo Extraordinário. Muito obrigada, William. Bom, e se você aí de casa quer saber mais informações sobre produção sustentável na pecuária, conheçam a Plataforma S por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Sabemos que é fundamental cuidar do solo para que ele seja fértil, que é necessário cuidar da natureza para que ela nos permita trabalhar por anos e anos. E com os animais não é diferente. Há quem não vê outra maneira senão produzir com respeito aos animais, aos seres humanos e ao meio ambiente. E por isso fomos conhecer de perto um pouco do trabalho da Carmen Pérez, pecuarista referência no setor e grande aliada quando o assunto é a divulgação de boas práticas na pecuária. Acompanhe. A fazenda tem 3.800 hectares, são 3.000 animais. Aqui a gente faz cria, a gente recria só as fêmeas, os machos a gente comercializa. A fazenda já tem há 40 anos, meu avô comprou como investimento, ele trabalhava sempre com o setor sucro-alcooleiro e ele comprou essas terras em 1978, 1980. Meu tio que tomava conta. E há 22 anos eu vim para cá, quando meu avô já estava bem doente. Eu vim com outro tio assumir a fazenda e, na verdade, eu falo que foi uma conquista diária. Todo dia, 4 horas da manhã, eu estava pronta, de camisa, calça, minha trança pronta para trabalhar, para conhecer cada espaço da fazenda. Eu andava todos os passos, saía a cavalo às 5 horas da manhã, voltava no final do dia. Essa organização mesmo em termos de gestão, então eu aprendia muito com os vaqueiros, eu aprendia muito com a equipe que estava no operacional, mas foi fundamental contratar consultores também para a gente entender essa radiografia da fazenda. Depois eu fui ficando cada vez mais sozinha e tendo mais autonomia para exercer as funções. A fazenda foi dividida em 2005, entre meus tios e minha mãe, eram 3 irmãos. E nós ficamos aqui, né, a parte da minha mãe, que é Orvalho das Flores hoje, desde 2006. E daí eu comecei um projeto mais intensificado com essa parte do bem-estar animal. E de lá para cá muitas coisas foram acontecendo, tanto nessa parte de sucessão, quanto na parte de novos conceitos, novas ideias, novos manejos, toda essa interação humana que a gente vem trabalhando intensamente. Eu falo que o Mato Grosso, para mim, a atividade da pecuária foi uma linha de mudança, porque trouxe muito sentido para a minha vida. Logo quando eu me mudei para a fazenda, eu senti uma necessidade muito grande
de entender o comportamento animal. Acho que mais do que isso, além disso, era entender essa relação humana com os animais. E eu fui atrás de pesquisa, de cursos, de pessoas que entendem sobre o assunto para trazer essa informação para cá, para que a gente pudesse trabalhar em harmonia com os animais. E esse tem sido o meu grande propósito de vida. Bem-estar animal é o estado de um corpo naquele exato momento. E isso pode alterar durante um dia, durante uma estação. E a gente considera, a ciência trouxe os 5 domínios. E eles são nutrição, saúde, comportamento, ambiente e os estados mentais. Então, quando a gente abala qualquer um desses princípios, a gente abala o bem-estar animal. Um exemplo, na nutrição. Se um animal está bem nutrido, se ele tem uma boa pastagem, ele está bem. Ou se o oposto acontece, se a gente abala esse estado do animal, o fornecimento de um bom pasto, de um bom sal mineral, a gente abala o bem-estar do animal. Então é sempre muito importante olhar para todos esses pontos dos 5 domínios. A gente tem um consultor de manejo de pastagem, ele é agrônomo e zootecnista e ele vem aqui 4 vezes ao ano, mas a gente tem uma comunicação mensal. Ele faz todo um planejamento de manejo de pastagem, para a melhor colheita na época das águas, para que a gente tenha a melhor eficiência na época das águas, assim como também, o que é o mais desafiador, na época da seca, que nós temos 6 meses sem nenhuma chuva, toda essa parte nutricional, ajustar a lotação da fazenda, a carga da fazenda para passar esse período mais desafiador. É fundamental cuidar do solo, porque é com ele que a gente tem a produção. Os animais, eles dependem dessa nutrição para a produção da carne, para a produção do alimento. Então é fundamental esse cuidado com o solo, em todos os sentidos, tanto no manejo das pastagens, quanto no controle de plantas invasoras. Logo quando eu me mudei para cá, tinham pastos muito sujos, bastante degradados. Foi quando eu conheci inclusive o Adriano, que já trouxe esse conhecimento dos produtos da Corteva, do que eu poderia fazer para controle dessas plantas lenhosas, semi-lenhosas. E essa parceria foi ficando cada vez mais forte, porque eu consegui perceber o resultado nas pastagens de todo esse trabalho, bem feito. E a gente continua com essa parceria muito forte até hoje. E é o que a gente vem fazendo dentro de um planejamento anual, é melhorar as pastagens, aumentar o rebanho, melhorar a condição dessas pastagens para os animais. Por mais que a gente esteja falando de animais de produção, a gente também respeita os animais de produção. Então isso para mim é o que eu escolhi para a minha vida, é o que eu sou feliz fazendo. Quando eu ouvi a Voz da Terra, surgiu de um incômodo muito grande que eu senti no ano de 2020, de como o agronegócio ele era... de como as pessoas, a sociedade que não tinha esse contato, ele enxergava o agronegócio. Mas a gente não tinha algo muito importante, que é mostrar as pessoas, essa relação das pessoas com o campo, com a natureza, com os animais, esse amor, essa comunicação genuína. E aí surgiu, quando eu ouvi a Voz da Terra, trazer essa informação, trazer como é a nossa relação no campo, em todo o Brasil. O Brasil é um país enorme, de diferentes regiões, culturas, uma diversidade enorme de pequenos, médios, grandes produtores. Mostrar o que de fato a gente tem feito, o que de fato a gente tem construído nessa parte de preservação, de produção e especialmente no contato que a gente tem com a natureza. Então, no ano de 2021, nós lançamos um longa-metragem que chama Quando Ouvi a Voz da Terra, que está no YouTube, e contou muito da minha história. Nós decidimos, a partir daí, fazer uma série. A gente abrangeu a atividade, então a gente falou do mel, da Amazônia, do chocolate, do queijo, de produções de pessoas que às vezes não têm uma voz
que não têm oportunidade de serem escutadas, mas que têm um trabalho extraordinário dentro do campo, para justamente criar esse contato, para chegar na televisão das pessoas dentro das cidades. Então é aproximar, a partir de uma comunicação mais amorosa, o campo e a cidade. Eu adoro ser pecuarista, eu amo a minha atividade e tenho um enorme orgulho de fazer o que eu faço dentro da minha profissão. Que bacana! Muito obrigada por ter aberto a porta da sua fazenda aí pra gente, Carmen. Foi um prazer conhecer a sua história. E para você ver e rever outras histórias inspiradoras e de sucesso, como essa que nós compartilhamos aqui no programa, basta acessar o QR Code que está aqui embaixo. Com esse código, você se conecta com a gente pelas redes sociais e o site do Pasto Extraordinário. E por lá, além de conferir bons exemplos, você vai se manter sempre muito bem informado. É isso, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer demais pela sua companhia durante toda essa segunda temporada do Pasto Extraordinário. Foi um prazer enorme compartilhar tanto conteúdo bacana com vocês. Então fica aqui o nosso muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau! Oferecimento Corteva AgriScience.